No início do episódio 7, vemos que Kenichi, Aeneas e Croton finalmente chegaram à floresta para pegar a semente de Chicory. Eles precisam dela para curar a doença de Mary. Quando chegam à margem do rio e estão prestes a pegar a semente, Aeneas de repente diz que algo está vindo. E não é qualquer coisa, é a Vel. Ao vê-la, Kenichi fica animado e pergunta: "Você nos seguiu até aqui?" Na cena seguinte, Kenichi coloca um barco na água e vai sozinho buscar a semente. Ele avança, encontra as plantas de Chicory, coleta as sementes e volta. Croton fica radiante e diz: "E agora posso salvar minha filha. Obrigado por tudo. Vamos voltar rápido." Quando estão prestes a ir embora, percebem que estão cercados por um monte de monstros. São todos lobos negros. Kenichi saca sua espada e a entrega a Croton e Aeneas, dizendo: "Usem isso e saiam daqui. Eu vou distrair os lobos." Mas eles hesitam, dizendo: "Não vamos embora sem você." Determinado, Kenichi se prepara para lutar contra os lobos e fala: "Vão. Vocês precisam salvar a Mary. Eu cuido disso." Dizendo isso, ele joga fogos de artifício à frente, abrindo um caminho. Croton e Aeneas aproveitam a chance e escapam. Enquanto correm, mais lobos aparecem e os cercam. Vendo isso, Kenichi e Vel correm para ajudar. Enquanto isso, alguns bandidos observam tudo escondidos atrás de uma árvore. Eles murmuram: "Croton, agora vamos te dar uma lição." Do outro lado, Croton e Aeneas começam a lutar contra os lobos. Mas então, Vel de repente volta sua atenção para os bandidos e os ataca, especialmente um homem-besta que estava soprando um apito. O ataque derruba o apito da mão dele e, assim que ele cai, todos os lobos param de se mover. Kenichi percebe na hora que aquele cara estava controlando os lobos com o apito. Com os lobos parados, Croton e Aeneas aproveitam para fugir. Mas os bandidos ordenam ao homem-besta e não deixe eles escaparem. O homem-besta pega o apito e sopra de novo, mas desta vez, os lobos não respondem. Aproveitando a oportunidade, Croton e Aeneas conseguem escapar. De repente, um barulho alto é ouvido, algo grande se aproximando. É um urso enorme. É por isso que os lobos estavam assustados e não atacavam. O urso ruge alto, assustando os lobos, e então avança direto para o homem-besta, jogando-o longe. Vendo isso, os bandidos entram em pânico e fogem. Mas agora, o urso volta sua atenção para Kenichi e o ataca. Kenichi rapidamente dispara uma flecha, enquanto Vel também o distrai com seus ataques. Aproveitando a chance, Kenichi pega mais fogos de artifício e os joga de lado. No entanto, o urso os agarra com a boca, e eles explodem ali mesmo. Aproveitando o momento, Kenichi puxa sua grua e dá o golpe final, derrubando o urso. Depois disso, ele guarda o urso em seu inventário. Agora, Kenichi se aproxima do homem-besta, pensativo. Na cena final, Kenichi volta para casa e imediatamente pergunta: "Como está a Mary?" Sua avó responde: "Ela está fora de perigo agora. Vai ficar bem." Ao ouvir isso, Kenichi fica super feliz. Os pais de Mary também chegam e agradecem por salvar a vida da filha. Então, Kenichi leva Croton para fora e diz: "Eu fiz uma promessa para aquele homem-besta." Um flashback mostra que Kenichi usou remédio para salvar a vida do homem-besta. O homem-besta perguntou: "Por que você me salvou?" E Kenichi respondeu: "Prometa que nunca mais vai atrás do Croton ou da família dele." O homem-besta concordou, mas avisou: "Existem outros que ainda podem tentar atacar Croton." Nesse ponto, Kenichi concorda em deixar Croton ir, mas diz que não pode fazer nada sobre os outros. A cena volta ao presente, onde Kenichi conta a Croton sobre o perigo e sugere que seria melhor levar a família para um lugar seguro, onde não corram riscos. Croton pensa por um momento e diz que não há mais lugar para onde eles possam ir. É quando Kenichi tem uma ideia, se ele se lembra de um cavaleiro chamado North Pole que recebeu um território. Ele sugere que Croton e sua família vão para lá, já que o senhor daquele lugar é alguém que ele conhece. Croton concorda, mas diz que precisa conversar com a família primeiro. A cena seguinte mostra amanhã, onde Miali está furiosa com Kenichi, perguntando por que ele não a convidou para uma aventura tão grande. Kenichi pede desculpas, dizendo que simplesmente não teve tempo. Enquanto isso, Ano agradece por salvar Mary, e Kenichi responde que precisava salvá-la porque ela era amiga de Ano. Alguns dias depois, Aeneas e Croton partem com seus pertences, indo para o território de North Pole. Por outro lado, Mary está se recuperando, e Ano está ao lado dela.
As duas prometem fazer ainda mais livros ilustrados quando Mary estiver totalmente bem. Kenichi está do lado de fora quando de repente dá de cara com o mesmo Homem-Besta. O Homem-Besta informa que Croton se foi, e Kenichi pergunta por que ele ainda está ali. O Homem-Besta lembra que ainda há muitas pessoas que querem ir atrás de Croton, mas diz para ele não se preocupar mais com isso. Com isso, ele vai embora. Kenichi pergunta para onde ele está indo, e o Homem-Besta responde que não pode ficar ali por mais tempo, então está indo para outro país. A cena seguinte mostra Kenichi chegando na guilda, onde ele entrega o urso. Um dos caras lá fica chocado e reconhece Buntus Bear, como você o derrotou. Kenichi disfarça, dizendo que deu sorte, e pergunta se eles podem extrair toda a carne e a pedra mágica do urso. O cara concorda, mas avisa que vai demorar um pouco, então sugere que Kenichi dê uma volta enquanto isso. Quando Kenichi está saindo, ele ouve uma voz familiar na recepção, perguntando sobre alguém. Reconhecendo a voz, ele começa a entrar em pânico. Sem esperar para descobrir mais, ele corre de volta para casa. Lá, ele usa uma ferramenta para criar biodiesel e testa colocando-o em um gerador. Quando o gerador liga, Kenichi percebe que seu experimento foi um sucesso. Mais tarde, ele retorna à loja da vovó, onde ela lhe diz que o registro para o Green Haver foi concluído. Ela lhe entrega um livro, e quando Kenichi olha para ele, percebe que uma pedra mágica está embutida nele. A vovó explica que, para usá-lo, ele terá que aprender magia, seus feitiços não ativam sem a pedra mágica. Kenichi então volta para a guilda, onde coleta a carne de urso e a pedra mágica extraída. Com o trabalho feito, ele começa a ir para casa, mas de repente, a mesma garota de antes aparece atrás dele. Ela está procurando por alguém e logo cruza o olhar com Kenichi. Ao vê-la, Kenichi começa a entrar em pânico novamente, sentindo que alguém está prestes a atacá-lo. Ele pensa que deveria sair dali rapidamente. Quando ele está prestes a ir embora, a garota o agarra e exclama: "Finalmente te encontrei." Kenichi fica completamente chocado, se acontece que a garota não é outra senão Prímula. Atordoado, ele pergunta o que ela está fazendo ali. Prímula, feliz em vê-lo, o abraça apertado e o repreende, dizendo: "Você é terrível. Me deixou sozinha." Kenichi tenta explicar que teve que deixá-la para trás porque, se os nobres o capturassem, a companhia Melo teria problemas. Mas Prímula insiste que ele não deveria ter se preocupado com a companhia, se ele deveria ter pensado em si mesmo primeiro. Ela praticamente grita com ele a essa altura. Kenichi, percebendo que aquele não é o melhor lugar para essa conversa, sugere que conversem em um lugar mais tranquilo. Prímula concorda e o convida para o hotel onde está hospedada. Na cena seguinte, eles chegam ao hotel para conversar. Prímula começa a contar a Kenichi tudo o que aconteceu, incluindo como a companhia deles obteve um enorme lucro por causa dele. Kenichi então pergunta: "Eu ouvi dizer que você deveria se casar com o North Pole. O que aconteceu com isso?" Ela responde: "Sim, houve discussões, mas eu recusei." "Esqueça isso, vovó e vovô estão muito bravos porque você foi embora sem avisá-los." Kenichi suspira e diz: "Sim, me sinto mal por não ter me despedido, mas não queria incomodá-los." Prímula insiste: "Eu te disse, ninguém te vê como um fardo." Kenichi acena com a cabeça: "Tá bom, desculpa. Foi meu erro. Mas agora que você me encontrou, apenas vá para casa e diga a todos que estou bem." Prímula se recusa: "Eu só vou voltar se você vier comigo." Kenichi balança a cabeça: "Mas eu não tenho intenção de retornar." Ouvindo isso, Prímula diz: "Então eu também não vou embora." Kenichi fica surpreso: "Como você me encontrou?" Ela explica: "Eu continuei verificando os registros da guilda para ver se você tinha se registrado em outra cidade. Então vi que você se registrou aqui, então corri para te encontrar." Ela então diz: "Kenichi, hoje, eu quero que você passe o dia comigo." Kenichi gagueja: "Volke." Prímula revira os olhos: "Não fique tão nervoso." Kenichi suspira e diz: "Certo, vamos para o seu quarto e colocar a conversa em dia." Na cena seguinte, eles vão para o quarto e passam um tempo pessoal conversando e se reconectando. Mais tarde, Kenichi leva Prímula para sua casa e apresenta Miali e Ano, dizendo: "Elas me seguiram até aqui." Kenichi então anuncia: "O Prímula vai morar aqui a partir de agora." Ano concorda, mas adverte: "Tudo bem por hoje, mas não traga mais convidados para casa, ou este lugar ficará muito lotado."
Kenichi dá uma risada, entendido. Naquela noite, o grupo discute de forma brincalhona sobre quem vai usar o banheiro primeiro. Para evitar mais caos, Kenichi acaba comprando outro tambor de banho para que todos possam tomar banho separadamente. Na manhã seguinte, depois que todos tomaram banho, Kenichi compra um secador de cabelo para que possam secar o cabelo. Enquanto isso, ele pega o grimório e tenta uma invocação mágica. Ele entoa, bola de fogo, apareça diante de mim e queime meu inimigo. Nada acontece. Decepcionado, Kenichi murmura, acho que não tenho poder mágico. O que eu faço agora? Este livro foi tão caro, e é inútil para mim. Talvez eu tenha que vendê-lo. Ele pergunta a Prímula, grimórios podem ser vendidos rapidamente? Ela acena com a cabeça, e sim, algumas pessoas os colecionam, mesmo que não possam usar magia. Kenichi suspira, tudo bem, eu vou vendê-lo, já que não me serve. Nesse momento, Ano pega o livro e lê nele. Ela entoa a invocação, e no momento em que diz o bola de fogo, um enorme fogo explode na frente dela, tão forte que a casa inteira começa a pegar fogo. Todos ficam completamente chocados. E assim o episódio termina.